Olá a todos, boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Flávia Bernardes, da Study Group, sobre universidades na Holanda. Eu vou aguardar ela entrar e tô vendo já que o pessoal tá entrando também. E aí a gente já começa esse nosso bate-papo sobre estudar na Holanda e universidades na Holanda. Acho que ela vai entrar agora. Olá, Bom, ó, até tentei colocar aqui um banner, ficou legal. Você tá em casa também, Flá? todo mundo em casa, se Todo der, mundo. né? Eu criei o meu estúdiozinho aqui no meu quarto com meus livros, assim, Já também, ó, né? faltou panelinhas aqui, ó, vai estar perfeito. Sim. E aí, Flá, tudo bem? E você? Também, tudo bom. Bom, hoje o nosso bate-papo é com a Flávia Bernardes. Ela é da Study Group e eu e a Flávia a gente já se conhece há alguns anos. A gente teve a oportunidade de viajar para a Europa duas vezes. Uma vez para Irlanda para visitar universidades lá e outra vez no Reino Unido, né? Na verdade, foi a mesma viagem, né? A gente emendou as duas. É, exatamente. Eram grupos diferentes de universidades, mas a gente fez esses dois roteiros, vamos dizer assim, né, de viagem. Sim. E aí, desde então, a gente continua se falando, continua trocando figurinhas, né, sobre estudar no exterior, etc. E a gente achou que ia ser bacana fazer esse bate-papo hoje sobre universidades na Holanda, que é um destino que não muitas pessoas pensam, né, não é aquele destino óbvio de fazer a graduação no exterior, não são muitas agências que sabem prestar assessoria sobre, né, o estudo na Holanda. Então, acho que a ideia mesmo hoje foi trazer esse tema, que não é dos mais populares, mas tentar mostrar para o pessoal que está escutando a gente por que, que a Holanda é um destino muito interessante, muito atrativo para estudantes internacionais. Então, agora eu passo a bola para você se apresentar. Não, perfeito, perfeito. Então, gente, boa noite. Meu nome é Flávia Bernardes. Eu trabalho na Study Group, como já teve aqui uma. Eu sou gerente de recrutamento para universidades de UK e Europa. Dentro de Europa, a Holanda. Vai falar um pouco. E é justamente, a Holanda não é um destino, né? Nossa, eu quero ir para a Holanda. Mas bate-papo, eu espero que vocês vejam alguma das vantagens que tem esse destino, né? Uma das grandes, eu não digo mitos, né? Mas das coisas que podem ser obstáculos para a Holanda é a questão do estudante falar holandês, né? Que é um dos pontos que a gente vai discutir aqui. Todos os programas que nós oferecemos é em inglês, então já várias coisas que nesse bate-papo eu acredito que vocês vão tirar muitas informações e vai começar a pensar que a Holanda talvez é um destino interessante. Legal, Flá. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa falar antes mesmo de entrar na universidade, há uma diferença no sistema nacional brasileiro e o holandês, que não se torna tão óbvio a entrada na universidade. Então, no Brasil, o aluno vai lá, terminou o ensino médio, e aí ele vai lá, presta o vestibular, entra direto na universidade. Na Holanda, né, o aluno brasileiro ele precisa passar por uma etapa antes. Então, eu quero que você explique um pouco do porquê disso e qual que é essa etapa antes que os alunos brasileiros precisam passar antes de entrar numa universidade da Holanda. Perfeito, perfeito. Então, na Holanda, galera, o sistema educacional dele é um pouquinho diferente, tá? A educação básica, que aqui no Brasil é o ensino fundamental e o ensino médio, lá na Holanda são 13 anos, então eles têm mais de ensino médio, enquanto aqui no Brasil são 3 anos de ensino médio, né? Que completa 3 anos de educação básica. Então, para os estudantes brasileiros que queiram ir na universidade holandesa, eles primeiro fazer uma equiparação, um programa chamado Foundation, que é justamente para que o estudante brasileiro
tenha esse 13º lá na Holanda. É o ensino médio, mas para nós, ao invés de eu falar para o estudante, mais um ano de ensino médio na Holanda, a gente tem um programa chamado Foundation, que é justamente para equiparar. Muita gente pode me perguntar, pô, Flávia, mas aí eu vou ter que fazer um ano de Foundation e mais 4 anos. Peraí que acho que agora O deu uma ensino cortada. superior na Holanda são somente 3 anos. Oi? Claro, deu uma cortada só no teu, então você estava falando que o aluno vai se questionar se ele faz um ano de foundation e depois ele precisa fazer mais 4 anos de bachelor, correto? E aí agora você pode voltar para a explicação porque deu uma travada. Claro, claro, tranquilo. Então, é justamente, muitos estudantes, quando eu comento sobre foundation, eles vêm com essa dúvida, né? Ah, eu não quero fazer um ano de foundation, 4 anos de bacharelado. Porém, na Holanda, o bacharelado é 3 anos. Então, em 4 anos, o estudante vai estar formado. Um ano de foundation, bacharelado, em 4, como aqui no Brasil, né, na grande maioria dos programas, anos o estudante já está formado também. Então, é só mesmo um programa de equiparação para que o estudante não tenha dificuldade de adaptação no primeiro ano da universidade. Agora, eu acho que além dessa equiparação, tem alguns benefícios, né, que estão já estão intrínsecos nesse programa, né? Porque você não vai fazê-lo apenas para obter a equiparação. Lógico que isso é o objetivo final. Mas quais são os outros benefícios, né, que os alunos têm ao fazer esse um ano de foundation para equiparar ao ensino médio brasileiro? Perfeito, perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque não é somente aula acadêmica. Ah, eu fiz todas as aulas acadêmicas e estou pronto para a universidade. Nós sabemos que, em muitos casos, alguns estudantes nunca saíram para fora do Brasil, né? Então, a adaptação é importante. Você chegar num destino falando em português, chegou, é tudo em inglês, é diferente. Então, dentro do nós temos todo o suporte de professores, tutores, da parte acadêmica, caso o aluno não esteja tão rapidamente nas aulas. Nós também temos um sistema que é para coisas sociais, né? Então, se o estudante quer ajuda, se o estudante quer saber, pô, vai ter a melhor festa hoje, consegue dar todas essas dicas. O Foundation é somente para estudantes internacionais. Então, todos os nossos professores já têm toda a experiência com estudantes internacionais. Nós também temos todas as perguntas que os pais podem vir fazer, que os estudantes podem vir. Então, é um suporte mesmo para que o primeiro ano vocês tenham as melhores notas na parte acadêmica, como também consigam desenvolver na parte social, que é muito importante, né? Se você não gosta tanto da experiência que você está tendo fora de classe, não vale tão a pena. Então, a nossa experiência é justamente para dar ferramentas para vocês serem bem-sucedidos dentro das aulas, como fora. Maravilha. Eu acho que, assim, resumindo meio que a Flávia falou, o grupo, a Study Group, né, junto com a Study in Holland, eles vão dar o amparo e o suporte para o aluno. Não só desde a chegada, a questão da acomodação, essa questão do bem-estar, tem algumas partes burocráticas em relação a ir até a imigração de lá e fazer o registro para quem é brasileiro, mesmo você tendo a dupla cidadania. Depois eu vi que já tem uma pergunta sobre essa questão de qual que é a vantagem de dupla cidadania. A gente vai entrar nesse ponto, mas há necessidade de se estabelecer como você vai abrir uma conta, como você vai ter o seu cartão de transporte público. A universidade poderia te dar esse suporte, mas você teria que ir por conta e fazer sozinho. Então, acho que uma das grandes vantagens de fazer o Foundation com a Study Group é receber também esse amparo, né, de todo o suporte para quando você chegar lá, você não ficar sozinho, né? Você não tem que se virar e descobrir tudo sozinho. Óbvio que a gente também aqui da agência, da NM, continua com os alunos, mas é muito mais fácil poder contar com pessoas em foco, né, da Study Group para dar o suporte para os nossos alunos. Com certeza, com certeza. Eu foco na parte acadêmica, mas é justamente isso, a adaptação como um todo. Se precisar por algum tal, a gente dá o suporte, questão de abrir conta na Holanda também. Então, é mesmo uma segurança
estudante tem para não ter que pensar tantos nos detalhes, né? Sim. Para que o aluno consiga dar boas notas e tem dentro do processo a gente está lá para ajudar. O interessante de falar também, que eu acho que como é diferente esse Foundation, ele não é um cursinho, tá? Para quem está escutando a gente, acho que é importante a gente ressaltar isso. Não é um cursinho, ele é como se fosse um outro ano acadêmico, em que ao longo dele você vai aprender conteúdo e vai fazer provas a respeito disso. E no final tem uma prova maior, né, que tem um maior peso, e aí e aí acho que a gente vai entrar num outro ponto que é qual que é a vantagem do Foundation? É isso. Você tendo uma boa nota final, você vai conseguir ingressar em uma universidade específica, correto? Exatamente, exatamente. Então, quando vocês escolhem a carreira que querem seguir conosco, dentro do Foundation, os módulos, classes, já vão ser específicas para o que vocês no caso de administração. Sim. Aula de economia, de contabilidade, Então, já é focado no programa que você quer seguir e já tem um nível superior às aulas. Então, não é um cursinho mesmo, é uma coisa que a gente vai cobrar nota para a universidade. Eu acho que é legal a gente falar, depois você vai entrar nos detalhes, é que é isso, né? É como se fosse um programa preparatório para um curso específico que você pretende cursar depois na universidade. Então é por isso que a gente está dando esse passo antes, né? Então, assim, você já sabe que você quer aquele curso daquela universidade. O que eu preciso fazer para conseguir chegar? Não basta ter um inglês bom e aplicar. Há necessidade de fazer esse para a gente equiparar. Vamos falar então um pouco agora das opções de universidade e dos cursos, né, que a gente tem o Foundation para oferecer para alunos brasileiros. Perfeito, perfeito. Então, atualmente, a Study Group nós temos 4 universidades, tá? Elas são universidades de pesquisa e fala de universidade de pesquisa, só para vocês entenderem, as 3 estão no top 200 do mundo, tá? Então, só para vocês a nossa melhor universidade do Brasil é a USP, que é a número 200 também. Então, a gente está empatado a uma das nossas universidades. Então, nós trabalhamos com Erasmus University, que é localizada em Rotterdam, que 9 do mundo. Também trabalhamos com é um pouco difícil falar, é Vrije Universiteit Rotterdam. Vrije Universiteit, eu chamo de VU, que é mais fácil. A VU Amsterdam, 153 do mundo. A Tilburg University, que aqui é número 200, no mesmo ranking do que a USP. Temos uma universidade que é um pouco mais voltado para o mercado de trabalho, né, que chama Haynes University of Applied Science. Então, nós temos essas 4 universidades com um leque de programas que vocês podem escolher. E é justamente a qualidade acadêmica é uma das coisas que eu gosto de sempre mencionar em questão da Holanda, porque a Holanda só está atrás de UK com o maior número de universidades no top 200. Se a gente for parar para pensar, está mais de 4.500 universidades, né, no país, e UK é em torno de 150. E na Holanda é em torno de 70 a 80. Então tem menos instituições, mas a qualidade acadêmica é tão boa que todas as universidades de pesquisa, estão no total de 13, todas elas estão no top 200. Então a qualidade acadêmica dos eu ponho minha mão no fogo, é ótimo e tão boa quanto a da USP. Sim, eu acho que é importante ressaltar isso, porque a questão do ranking é muito, assim, levada em consideração para nós brasileiros, né? Muitas das famílias que vêm para nossa agência conversar com a gente falam, mas eu quero uma universidade que tenha nome, que seja bem ranqueada, que traga um diferencial para os nossos filhos, filha. Então, assim, isso que você acabou de mencionar, que todas estão entre o top 200, né, as 3, e a University of Applied Science, que já é diferente, ela não é Research University, já mostra como um país tão pequeno investe tanto em educação. Né? Se comparar com a Inglaterra, que nem você mencionou, que também tem muitas universidades, mas a gente está falando
países de proporções muito diferentes. Então, são poucas universidades e todas com alta qualidade. Acho que isso é muito interessante. E só uma coisa que eu esqueci de falar também do Foundation, que eu acho que é muito legal, só voltando um pouco antes, é que muitos alunos, isso eu já falei também um pouco antes em outros bate-papos que a gente teve, é que muita gente acha que você falar inglês e ter uma nota boa no TOEFL já é suficiente para você ir lá e fazer um bacharelado na Europa em inglês. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu fiz mestrado, tudo bem, mas mesmo no bacharelado, é muito diferente você falar o inglês do dia a dia do que você falar o inglês acadêmico, de você escrever o inglês acadêmico. Então, o Foundation, além de te preparar para equiparar na parte acadêmica com o sistema educacional inglês, ele também vai te ajudar e te dar suporte base para que você tenha um inglês acadêmico sólido e que você possa aproveitar também melhor o bacharelado depois quando você começar na universidade. Exatamente, exatamente. Isso é até que eu vejo como exemplo eu próprio, né? Porque você está fora. Eu fiz o meu bacharelado nos Estados Unidos. Eu tirei a nota necessária. Eu tirei 74. Primeira semana, ela falava yes, no, no. Pode ter o conhecimento, mas outra coisa é você perder esse medo, né? Estou falando errado. Então, deixa a gente também dar esse suporte para que você, né, assim, liberar, falar, porque é uma barreira, né? Eu sempre falo, é mais difícil. Tá longe da família, a língua é diferente, o clima é diferente. Enquanto você está trabalhando, né, e vai estar, vão estar na universidade, vocês vão ver seus amigos que estão no local. Então, são várias diferenças de culturas e da adaptação. O Foundation justamente para dar esse suporte, vocês conseguirem ter essa melhor possível, para que nos próximos anos já consigam ter o melhor. Sim. E a gente escuta de muitos alunos, né, o feedback. Eu acho que isso é muito importante. Deles próprios falando para a gente, olha, valeu muito a pena, eu me senti seguro, isso é base para poder seguir bem meus estudos. Eu já entrei na universidade sabendo como que era a mente dos professores, o quanto seria exigido de mim. Então, acho que isso é bacana, porque aqui no Brasil a gente também tem essa dificuldade, né? Você chega na universidade, é muito diferente, é um choque muito diferente. Então, esse Foundation, ele vai ser uma transição bacana e vai dar muito suporte e ferramentas para os alunos quando eles entrarem no curso deles específico. Então, vamos começar pela Erasmus University, em Rotterdam. Perfeito. Perfeito. Então, a Erasmus, ela está localizada em Rotterdam, que é a segunda maior cidade da Holanda. Eles têm o maior porto da Europa, então muita possibilidade de trabalho, de estágio. Eu digo, tem várias multinacionais que eu não sabia que era holandesa para trabalhar, como Shell, KLM. Então tem muita multinacional. Rotterdam, Amsterdã vai ter essa possibilidade. E atualmente nós só temos um programa na Erasmus, Economia. Eles são ótimos, né? Número 32 do mundo para economia. É um programa que assim que o estudante já tem trabalho, oportunidade de trabalho, então é um programa muito, muito bom. E a Universidade 69 do mundo, né? Então, a parte acadêmica é fenomenal. Estando numa Rotterdam, como eu falei, oportunidade de trabalho também depois. Eu acho que é legal falar de Rotterdam, pelo menos quando eu tive a oportunidade de conhecer e visitar. Primeiro, 15 minutos do aeroporto de Schiphol, né? Então, as pessoas às vezes ficam pensando, praticamente a mesma distância você sair do centro de Amsterdã para ir para o aeroporto do que você sair do centro de Rotterdam para ir para o aeroporto. Né? Ele está bem no meio do caminho. Então, assim, a acessibilidade pela Holanda inteira, como um todo, é muito fácil. É um país pequeno que tem muito trem e muita conexão. Então, você ir para Rotterdam e você viajar, você vai pensar, não é a maior cidade, não é a capital, mas você está a 15 minutos de um dos principais aeroportos da Europa.
né? E o Brasil, a gente tem voos direto da maioria das capitais brasileiras para Amsterdã. Então, essa conexão, acho que é muito legal falar. E como você falou da questão do emprego também, é uma cidade muito jovem, né? Eu acho que muitas pessoas vão para lá pela questão do emprego. Então, tem essa vibe que, óbvio, que Amsterdã também tem, mas Amsterdã é uma cidade que a gente sabe que é muito turística, né? Rotterdam, ela está crescendo cada vez mais, mas está recebendo muitos jovens para trabalhar lá. Então, tem essa vibe, essa energia legal, uma cidade bem cosmopolita e está crescendo bastante, né? Isso foi a impressão. Se a gente for pensar, quando eu ainda podia ir no escritório, né? Eu estava 1 hora para chegar no da minha casa. Tempo de você conhecer quase toda a, né, tá indo pra Amsterdã. Então, a acessibilidade, como você falou, trem é muito tranquilo, mais fácil. Então, tem muita possibilidade de horários, para fazer essa mobilidade. E é legal também para explorar o país, né? Acho que tem, lógico, você vai para o exterior, vai estudar lá, isso é importante. Está numa universidade que tem uma reputação ótima, que vai te trazer reconhecimento, mas você quer viajar, você quer aproveitar, você quer conhecer, Com né? certeza. Você quer aproveitar, né? Tudo, né, que tem de vantagem. Não, com certeza. A Holanda está 2 horas da Bélgica, 2 horas da Alemanha, Paris também é próximo. 1 hora de avião para a Inglaterra, então está bem para a Europa, né? Então é uma opção muito boa. Vamos lá. E você falou então da. Você quer falar de qual agora? Da Tilburg ou da Freie Universität? Vamos falar da Freie Universität. Freie Universität. E o Amsterdã é a opção. Amsterdã, né? Que é o país que eu acredito todo mundo conhece. E aqui o que é interessante, nós temos um pouco de programas, tá? Nós temos negócios na International Business, Business Analytics, também tem um programa de Computer Science, só para vocês entenderem. Na Holanda, como eu falei, né, tem o Applied Science, as universidades de pesquisa. O Amsterdã é a única universidade de pesquisa que tem Computer Science, então eles são o melhor programa nessa, caso vocês tenham algum interesse nessa parte de Computer Science. E também tem um programa de filosofia, política. Então, a gente tem essas 4 opções e a universidade está localizada no Business District de Amsterdã. Então, não está na parte turística, né? Parte onde todas as multinacionais estão. Então, novamente, que está procurando um estágio, ali os alunos conseguem com certa facilidade. Eu também tive a oportunidade de visitar a Freie Universität e a gente tem vários alunos que já fizeram o programa de Semester Abroad na Freie Universität. E então, assim, falando para os alunos, a gente tem 2 alunos brasileiros que estão lá fazendo Foundation agora, né, pela Study Group, e a gente já teve alunos que foram estudar na Freie Universität. Eu acho que o feedback que eles me passaram foi, primeiro, a parte acadêmica incrível, e a gente está falando de alunos que estudam nas melhores universidades aqui do Brasil, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tivemos alunos do Rio também que foram. E falaram que, assim, o que é interessante na Holanda é a abertura dos professores para discutir temas, né? Você não tem o certo e o errado. Você tem que argumentar o teu ponto de vista e todos têm a oportunidade de argumentar o seu ponto de vista e, de repente, contestar teorias, contestar coisas que estão sendo já estabelecidas. Por que não, né? Acho que isso foi um feedback que a gente teve de vários alunos, que foi muito legal. E depois, para os alunos que estão estudando na Freie Universität, a própria universidade tem uma residência estudantil. Muito legal também. Os nossos alunos adoraram. É um prédio que é um Student Residence. E então, né, primeiro, durante o Foundation, a gente vai falar da acomodação em Amsterdã, mas eu estou falando agora daqueles que já entraram na universidade e lá vão também poder usufruir de uma Student Residence muito legal. Mas a do Foundation também é maravilhosa, né, Flávia? Sim, é muito legal. A gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas
Eu queria ter ido para lá. Eu olhava, quando eu visitei, eu falava assim, nossa, é melhor que a minha casa aqui, né? Tem tanta infraestrutura, é tão chique, assim, é impressionante, mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Você falou dos cursos da Freie Universität e agora vamos falar da Tilburg, então. Então, aí a gente completa, né, a trinca que nós temos. Então, a Tilburg University, né, comparada. O que eu gosto da Tilburg é que é uma universidade que provavelmente vocês nunca escutaram falar na vida, porém, para os programas de negócios, né, business e economia, eles são 28 do mundo. Então, para a economia, eles são melhores do que Erasmus. Nossa! 28 do mundo. Então, é um programa que, novamente, não é tudo isso, mas brasileiro gosta de escuta universitária. Então, para negócios, essa é uma universidade. Eu conversei com uma das agências de trabalho, a pessoa é holandesa, ele falou assim, Flávia, se for para eu escolher, eu iria fazer minha universidade para negócios e economia, eu escolheria Tilburg. Então, é uma instituição que é muito boa. Lá nós temos um pouco mais de programa, né? Então, negócios, economia, nós também temos um programa que chama Global e é muito similar com relações internacionais. Apesar do nome não ser parecido, a grade curricular é muito similar. Também temos programas de RH, sociologia e um programa novo de empreendedorismo e business innovation, né, para pessoas próprio empregador, né, querem ser o patrão. Nós temos um programa de empreendedorismo também, mas o que eu gosto de focar, que eu quero que vocês se lembrem da Tilburg, é justamente negócios e economia, porque É muito bem ranqueado. falar é muito complicado, exatamente. Então, Tilburg fica em Tilburg, né, fica no sul da Holanda, meia de Amsterdã, e é uma cidade universitária. Então, metade da população são estudantes, metade são os holandeses, mas uma cidade universitária que é um pouco diferente, né? Se a gente for comparar com Rotterdam, que já são cidades maiores, Sim. como uma São Paulo da vida. Tilburg é uma cidade universitária com campus gigante, a experiência é bem legal. O que eu acho legal é que assim, a mobilidade, mesmo numa cidade grande, lá é muito fácil a bicicleta, né? É o principal meio de transporte dos jovens. E, inclusive, em Amsterdã, você tem pontos de locação de bicicleta nas estações. Então, se você mora um pouco mais afastado, você chega numa estação através do transporte público, de lá você já consegue pegar a tua bicicleta e ir para a universidade, ir para a Study Group Centro, para fazer o Foundation. E aí, depois, quando você volta, você pega a mesma bicicleta onde você deixou, deixa na estação principal e pega seu trem de volta. Nas cidades pequenas, aí você nem precisa tanto do transporte público, né? Você vai fazer tudo de bicicleta mesmo. Lá tem um mercado que gira super de bicicleta. Você compra a bicicleta usada. Quanto mais usada, mais legal. Ninguém se importa muito com bicicleta, se é nova, se não é. É um país plano, então também facilita bastante isso, né? Igual eu moro aqui no Sumaré, tenho que fazer isso para, se eu quiser andar de bicicleta, uma montanha russa. Lá na Holanda, o máximo que você vai fazer é subir uma pontezinha e descer atravessando o canal. Mas é super fácil essa mobilidade. E a dica eu acho que é isso, né? Chega lá, compra uma bicicleta, compra uma boa capa de chuva também, e aí você já está pronto para transitar pela cidade que realmente ela é feita e está preparada para receber os ciclistas, né? Com certeza. Uma das vantagens que eu ia comentar na parte de acomodação, mas eu já coloco aqui porque vai encaixar perfeitamente. Durante o primeiro ano da acomodação que temos parceria, nós vamos entregar uma bicicleta. Então, ele nem precisa se preocupar em comprar uma, Ah, porque, justamente, na Holanda tem mais pessoas, né? sim. Então, o custo com transporte é nulo. Porque tudo, a cidade é compacta, é pequena, você consegue fazer tudo com a bicicleta. Obviamente, você quer sim, precisa ir de trem. Mas todo o resto, e da acomodação para onde nossos programas são feitos, e da acomodação para coisa para casa, supermercado, tudo com a bicicleta dá para ser feito, dá essa bicicleta pelo primeiro ano, que
Maravilha. E aí, por fim, vamos falar da Hanse University of Applied Science, que fica Perfeito. em Groningen, né? Groningen. Você está falando já no Dutch, né? Eu não Você sei tá... se é Dutch ou se é mais... Eu não sei se é Groningen. Eu acho que deve ser esse R, né? Que eles têm muito... tem que ter um negócio aqui na garganta. R. O que é legal da Heinz é a nossa única universidade que não é de pesquisa, tá? É uma University of Applied Science. E o que é legal dessa todos os alunos que estão fazendo programas, né, nas Universities of Applied Science precisam ter um tempo de trabalho ou de estágio, 6 meses, durante o programa, para que possam se graduar. É como aqui nos programas, né? Então, a universidade ela fica bem da Holanda, 2 horas de Amsterdã de trem e 1 hora de trem da Alemanha. Então, é mais próximo da Alemanha. Isso é interessante porque a cidade, ela sabe que todo mundo tem essa experiência no mercado de trabalho. Eles têm empresas parceiras, claro, né, da Holanda, e tem algumas parcerias com empresas alemãs, que eu sempre falo, empresas pequenas, como Adidas, Ninguém, Volkswagen. Ninguém conhece. ninguém Então, conhece. obviamente, eu não estou garantindo, mas o estudante tem a possibilidade de trabalhar na Alemanha, fazendo essa parte do programa, e estudar na Holanda. Então, é um programa também fantástico. Nós temos, nessa universidade, é a única que tem uma engenharia, né? Engenharia mecânica. E nós temos essas parcerias com Volkswagen, com Audi, na Alemanha, mas também tem muita empresa holandesa que pode trabalhar. Programas de negócios, contabilidade, finanças, marketing, programa também de Sports Studies, caso vocês gostem de esportes e queiram trabalhar no trás, né? Sim, sim, sim. Exato, exato. Então, Eu acho que, só pegando o gancho que você falou de University of Applied Science e University, Research Universities, né? Eu acho que a gente consegue fazer um paralelo muito legal com o Canadá. A gente fez um bate-papo há um tempo atrás sobre um college, né, no Canadá. E o college, ele justamente tem essa conexão com o mercado de trabalho. Então, os cursos, eles são moldados, né, pela indústria, junto com o Ministério da Educação, para que os alunos recebam as ferramentas necessárias para ingressarem e estarem preparados para entrarem diretamente no mercado de trabalho. Então, é algo mais direto, é algo mais prático, mais hands-on. E aí, a Research University, a gente não é que o aluno não vai sair preparado para o mercado de trabalho, ao contrário, elas são muito prestigiadas e são muito bem vistas, né? Como você falou da Erasmus, por exemplo. Porém, a maioria dos alunos, quando terminam o bachelor, eles vão fazer um master's, né? Vão dar continuidade nesse estudo, eventualmente eles podem fazer um PhD, e aí a gente está falando de alunos que querem se aprofundar mais num tema, né? Fazer pesquisa sobre algo, e aí eventualmente trabalhar na academia no futuro. Não necessariamente. Então, eu fiz um mestrado em uma Research University em Copenhagen, né, que é a Copenhagen Business School, mas eu acho que 80% dos alunos conseguiram um emprego no mercado, né? E os demais foram, sei lá, talvez 10% só estavam cogitando seguir a carreira acadêmica. Então, não é um caminho que você tem uma escolha só, mas é para entender um pouco, né, qual que é a diferença e aí para você se conhecer também, né? O que que eu quero? Quero já ter um preparo e já entrar no mercado de trabalho. Pô, a University of Applied Science vai dar ainda mais essa oportunidade de estágio. Se você vai para uma Research University, é algo mais de prestígio, mas provavelmente você vai dar uma engatada no mestrado, né, no Masters, e aí depois você vai estar com uma super educação de primeiro mundo, que vai ter reconhecimento, né, independente de qual país você for. exatamente, exatamente. Que é a grande diferença vai comparar muito bem com o Canadá, né? Enquanto você consegue fazer esse caminho mais acadêmico, caso na Applied Science, cursos foram moldados para que tudo termine e já consiga empregos na área.
E, Flávia, acho que uma outra coisa que é interessante, não perguntaram isso para a gente ainda, mas você fala assim, mas por que que tem esses cursos específicos? Né? Então, a gente sabe que a Holanda, a língua que se fala na Holanda é o holandês, né? E por isso não tem tantos cursos que são oferecidos em inglês. A gente trabalha muito mais nessa área de business, economia, politics, international relations, até na parte de applied science tem alguns cursos maiores, mas maior opção de cursos, né? Mas eu acho importante ressaltar que, né, a educação na Holanda, teoricamente, seria toda em holandês, assim como no Brasil, 99% dos cursos são, ou 100 são em português. Então lá, legal que tem, eles ainda oferecem alguns cursos em inglês, né? E aí já por outro lado, no dia a dia, os alunos não precisam se preocupar, né, em não falar o holandês, perdão, porque 95% da população fala inglês. Né? Então, é um país multinacional, eles estão habituados a receber estrangeiros, eles foram um país que sempre foram navegar, sempre foram descobrir outros países, eles têm esse mindset aberto. Então, assim, para falar inglês lá, você consegue se comunicar muito bem. Lógico que a gente sempre indica, quer começar a aprender o holandês, boa sorte, né? Vai precisar de um tempo, mas é interessante. Mas é importante saber que lá com o inglês você consegue falar muito bem, né? Com certeza, com certeza. Foundation. Deixa eu ver aqui só algumas perguntas que eu acho que antes da gente começar a nossa live, a gente teve uma aluna que fez uma pergunta sobre a questão do valor. Se o estudo na Holanda ele é gratuito como na Alemanha ou se tem um custo. Né? Então acho que aí a gente vai, eu vou separar essa pergunta em duas. Então, acho que primeiro é importante falar que o Foundation ele tem um custo, né, em que ele engloba não só a parte acadêmica, como também a acomodação, você tem também e todo o serviço da Study Group por trás, que é esse suporte que os alunos vão ter. Uma vez que o aluno entra na universidade, independente se ele for um cidadão europeu ou se ele for um aluno internacional, ele paga taxas de tuition, né, que a gente fala em inglês, que é a taxa da educação. Porém, aí que está a grande diferença, né? Então, para alunos que são brasileiros, né, e estão indo com passaporte brasileiro, o custo varia em torno de 12 mil euros o ano letivo. Isso, se a gente for pensar, convertendo para o euro para o real e comparando com universidades privadas aqui no Brasil, sai mais ou menos elas por elas. Não sai nem mais caro, nem mais barato. Agora, se você tem a dupla cidadania, então vamos dizer, você tem cidadania italiana, ou alemã, ou espanhola, ou portuguesa, que são as mais comuns, né, no Brasil, aí você vai pagar a tuition como se você fosse um cidadão europeu. E aí o valor abaixa muito. Vai para em torno de 2.300 euros. Então, com menos, vai hoje, vamos pensar, 10 mil reais por ano, você vai ter uma educação, né, top, aí dependendo do curso, 30 do mundo ou top dos do mundo, né? Exato, exato. É bom só frisar que, para o como são somente estudantes internacionais, né, que nós vamos fazer essa equiparação, o valor, então, é um pouco maior, que pode variar de 1.000 até 500, mas a partir do momento que vocês conseguem a progressão para a universidade e tem o passaporte europeu, não é somente apresentar o passaporte, não é mais nada. Vocês já conseguem pagar essa taxa aqui, 2.183 euros. Então, tem muita gente com passaporte europeu questionar, Flávia, então é mais barato ir para a Alemanha, né? A Alemanha, eu acho que é 300 euros por ano. Sim, é uma taxa irrisória que se paga. Com certeza. A grande questão é
falar alemão. Então, o tempo que você faz para aprender o alemão é um station. E eu, aí eu vou concordar e discordar com você, Flávia, porque assim, eu estudei alemão minha vida inteira, né? E eu estudei inglês a vida inteira. O alemão muito mais difícil e eu não consegui atingir um nível de proficiência tão alto quanto o inglês. Eu estudei inglês na Dinamarca e foi um super desafio para mim fazer essa parte acadêmica, escrever 10, 15, 20 páginas em inglês, coisa que eu, como arquiteto, nunca fiz no Brasil em português, né? Nunca precisei escrever tanto, né? Era muito mais desenho e ideia e, enfim. Então acho que é muito isso que você falou é exatamente assim. Primeiro, falar para você estudar na Alemanha e achar um curso em alemão é difícil. São poucas universidades que apresentam curso de bachelor em inglês. Se você quiser ter o alemão e você não fala nada, em um ano você não vai chegar num nível suficiente para você poder cursar a universidade. Além disso, na Alemanha tem o Studienkolleg, que é praticamente um foundation year, porque na Alemanha eles também têm um ano a mais no ensino médio. Então, assim, o aluno que quer ir para a Alemanha, eu acho que tem que ser aquele aluno que já tem um alemão bem forte, né, bem, já estuda há anos, e aí ele vai fazer o Studienkolleg, e aí depois ele vai poder fazer a faculdade na Alemanha. E na Holanda, acho que a vantagem é que tem uma oferta maior de cursos em inglês e foundations para esses cursos já voltados para os alunos internacionais, que na Alemanha não tem. É justamente quando a gente vê a questão de custos, né, com até a Europa, em que o programa é em inglês, a Holanda stands out justamente por isso, porque depois do primeiro ano, que você vai ter um custo um pouco maior, anos 3 e 4, 2 mil euros, que é em torno de 150 euros por mês. Então, é um custo muito barato. Para comparar, né? Vocês vão estar em faculdades, dependendo do programa. Sim. Aí tem uma outra pergunta que eu acho que é interessante, que era o próximo tema que a gente ia falar, que é um pouco do mercado de trabalho. E aí, antes de você se formar, é possível você trabalhar enquanto você está lá? Durante e ou depois do curso? É a pergunta. Perfeito, perfeito. Então, caso vocês tenham somente passaporte brasileiro, sim, vocês vão conseguir trabalhar desde o foundation até o bacharelado. Então, vão ser 16 durante o programa por semana e 40 horas durante as férias. Vocês têm essa possibilidade de trabalho. E, claro, com passaporte pode trabalhar o quanto quiser. E uma coisa muito interessante para quem não tem o passaporte europeu, né? Depois desses 4 anos, depois que vocês estão formados na universidade, vocês vão ter a possibilidade de estar mais somente trabalhando. Lá na Holanda eles chamam de Orientation Year. Então esse é um ano focado somente em trabalho, poder trabalhar também full time, né? Que são 40. E aí uma das coisas que eu mais gosto da Holanda é a partir do momento que você está na Holanda por 5 anos, vocês conseguem solicitar a residência europeia, caso vocês não tenham passaporte. Então, no meu caso, que sou uma rele mortal com meu passaporte brasileiro. Somos brasileiros todos. Se eu tivesse feito o caminho normal de um estudante holandês, um estudante internacional na Holanda, 1 ano de foundation, 3 de bacharelado, 1 ano de orientação a trabalho, 5 anos você solicita a residência europeia. Então, é também um caminho que parece ser assim tão difícil em outros países, né, como Estados Unidos, já é um pouco. Não tem quase. Então, na Holanda, você tendo esses 5 anos, você já consegue solicitar a residência europeia e europeu, né, podendo ir até o limite quando você tem a residência. É um também muito interessante nessa parte. Como eu comentei, independente de qualidade que você possa estar, vai ter muita opção de emprego. Então, eles sempre procuram de obra qualificada, ainda mais de um estudante internacional, que já vem falando português, né? Falando inglês, falando espanhol, às vezes um pouco. Estamos um pouco mais despachados para comparar com outros países, como China e etc. Então, uma conversa, a gente consegue
ser proativo com bastante coisas. Então, é uma possibilidade real de conseguir ficar lá, com certeza, depois do orientation year trabalhando, depois com a residência europeia. E a empregabilidade é alta depois de formado. Com certeza, com certeza. Temos números, 55% dos estudantes nossos conseguem ficar lá depois. Claro que a gente não vê os alunos que voltam para o Brasil, né? Que voltam para o país de origem. Então, mas o que eu posso falar da Erasmus, da Tilburg, eu falei com alguns alunos brasileiros e eles falaram, Flávia, quando você entra na universidade, é tipo a USP mesmo. O seu e-mail já tem de trabalho. Então, coisas que a universidade também, todas elas ter essas conexões, né, para que o aluno, assim que ele se forma, ele já consiga alguma coisa na Holanda. Caso não, só voltar para o Brasil, tá tranquilo. E teve uma outra pergunta que eu acho que tem um pouco a ver também sobre que perguntaram antes do nosso bate-papo, é em relação ao custo de vida na Holanda, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente e o que a gente, pelo menos o que eu gosto de colocar como valor é mais ou menos o quanto que é exigido para o visto de estudante. Então, quando você for aplicar para o visto de estudante para a Holanda, você precisa comprovar que você tem meios de se manter lá, né, nesse primeiro ano. E aí, como que você comprova isso? Demonstrando que você tem 900 euros por mês. Então, o que quer dizer 900 euros por mês? É você achar uma acomodação, é você pagar suas contas, é você ter o transporte, você ter lazer e você ter alimentação. Né? Então, comparando com talvez Itália, Espanha, Portugal, é um pouco mais acima. Mas se a gente comparar com a Alemanha, é bem próximo, né? Como são dois países que, né, a gente já recebeu perguntas, inclusive, sobre isso. São dois países em que o custo de vida são muito similares. E depois, se a gente comparar com Inglaterra, enfim, aí fica mais barato do que o Reino Unido, por exemplo, ou a Escandinávia também, que aí já fica bem mais caro. Com certeza, com certeza. Eu até fiz um levantamento das universidades e antes do coronavírus, o valor do dólar, só para ficar um pouco mais assim palpável para comparação, a Rennes, que é a nossa universidade mais econômica, fica em torno de 20 dólares por ano. Tilburg, que é a segunda mais econômica, fica em torno de 24 mil dólares por ano com uso. Aula, moradia, alimentação, saúde. Então, são custos que, se a gente for comparar novamente a qualidade da universidade academicamente com qualquer universidade dos Estados Unidos, de UK, Nossa, se a gente tiver uma top 200 dos Estados Unidos, vai ser dólares. aí você tem só tuition. Exatamente. Então, o custo é bem interessante, mesmo quando o estudante não tem passaporte. E com o passaporte europeu, esse valor cai. O passaporte europeu é mais o custo de vida mesmo. Sim. Uma opção, para quem tem passaporte europeu, é uma opção extra, né? Abrir o leque, então acho que é a grande questão de a Holanda para vocês, porque ficar nos Estados Unidos, de UK, é bom, são faculdades ótimas, mas também tem muita coisa legal. Sair um pouquinho do basicão ali, a gente consegue. Eu acho que também o que eu gosto muito da Europa e acho que tem uma vantagem em relação a Estados Unidos, Canadá, é que todo o continente praticamente o tamanho do país, né? Os Estados Unidos, o Canadá são países enormes, assim como o Brasil. Então, assim, essa mobilidade que você tem na Europa, essa oportunidade que você tem em 3 anos, né, que você tinha 4 anos do Foundation mais 3 de bacharelado, depois você ficar, é de você poder viajar e explorar diferentes países com diferentes culturas, né? Então, que é algo que você, nos Estados Unidos, é maravilhoso. Você pode estar em cidades incríveis como Nova York, Los Angeles, Boston, né? Mas a cultura americana, no fim, ela predomina como um todo. Lógico que há diferenças. Eu não estou falando que East Coast é igual a West Coast, que é igual ao Centro, igual ao Norte, que é igual à Flórida. Longe disso, há diferenças. Mas, no fim, são todos americanos, falam o mesmo idioma, né? E eu acho que isso é o rico da Europa. Você já
trabalha essa questão de ser uma pessoa cosmopolita, né? E no mundo que a gente vive globalizado, parece até clichê falar tudo isso, mas tudo isso contribui, né? Você vai trabalhar numa multinacional depois, eventualmente, e você vai lidar com pessoas de diferentes países, né? E com diferentes culturas. Então, e a Europa tem muito essa comunicação interna, né, pela União Europeia. Então, já é algo que você pode ir exercitando desde do início. Exato, exato. Tem até aquela companhia que eu nunca sei, correto? Ryanair, Ryanair. que o estudante consegue arranjar passagem por 1 euro. Então, é justamente isso. A facilidade nos Estados Unidos não existe. Como eu falei, eu morei lá e eu bastante coisa, mas é longe, né? Uma coisa da outra. Então, essa facilidade da Europa, com certeza, culturalmente, o aluno cresce bastante. Flávia, tem alguma scholarship que a gente pode oferecer para os nossos alunos brasileiros? Ótima pergunta. Para o nós temos dois tipos de scholarship. Uma é uma que pode chegar num teto de até euros, tá? No Foundation. Cortou, fala de novo, 2000 e... 2.500 euros, Tá. no máximo. E são as notas do ensino médio. Então, se as notas do ensino médio forem as melhores, a gente consegue dar 2.500. Se for ali tudo 6, consegue dar mais de 1.500, 1.000. E também tem uma bolsa que chama Orange Tulip Scholarship. Essa bolsa, nós temos bolsas disponíveis para todo o mercado da América Latina. E é um valor de 5.000 euros essa bolsa. Além disso, daí ter boa médio, também vai precisar escrever um personal statement explicando por que merece a bolsa, quais são as qualificações, etc. E aí essa é bem competitiva, né? 3 bolsas para a América Latina. Mas a 2.500 a gente geralmente consegue para todo mundo. Maravilha. Acho que isso, na verdade, é um incentivo, né, para que cada vez mais brasileiros comecem a desbravar a Holanda. E essa Orange Tulip também é isso, é um incentivo que eles fazem para ir diferentes países, né, diferentes regiões do mundo e também com foco aqui no Brasil, América Latina. Não é uma coisa simples, fácil, né? Que a gente essa tem menos controle, mas, né, para aqueles que estão determinados e de fato escolheram a Holanda como destino, a gente recomenda super, né, aplicar para essas bolsas. Com certeza, com certeza. E aí, como eu falei, né, a unidade de pesquisa, o custo maior delas vai ser 14.900 para Erasmus e para o Amsterdã. Segue essa, desculpa, esse é o com a bolsa, né? E a Tilburg 11.400 com essa bolsa de 2.500. Então, a gente sabe, né, no primeiro ano sempre é um pouco mais caro. Mas depois desses primeiros anos, a Erasmus vai cair para 9.000 euros, a VU, dependendo do programa, vai cair para 10, 12, a Tilburg cai para 8 e a Rennes cai para 7.000 euros por ano para o passaporte brasileiro. Então, a gente consegue ajudar nesse primeiro ano e no segundo subsídio do governo, a faculdade mais em conta também. Então, é só mesmo o primeiro ano que é um pouco mais custoso, né? Mas Sim. depois dos anos 3 e 4, custo da universidade, custo de vida, etc., é muito menor. Eu acho que, na verdade, esse custo, né, Flá, é todo um investimento Exatamente. por conta do retorno que os alunos vão ter enquanto eles estão lá, né? De poder contar com toda essa equipe aí, de ter já acomodação. Acho que a gente não vai conseguir entrar muito no detalhe, mas é uma acomodação incrível que chama The Student Hotel. Eu visitei, é um prédio assim, magnífico, recém-construído, né? Tudo com facilities, tem academia, tem salão de jogos, tem sala de estudos, sala de internet, tem que mais que tem lá? Tem piscina também, eu acho. A biblioteca tem metas, né, que a gente dá de graça no primeiro ano. Então, juro, quarto de solteiro, né? Então, tem com um banheiro somente. A única coisa que compartilham é a cozinha.
que é muito legal. Exato, exato. Para Então, conhecer outros alunos, interagir, né? É a oportunidade. até porque só tem aluno nesse Student Hotel, né? Então, é um hotel para estudar. Então, aí você já vai conseguir fazer amizades. Bom, a gente está chegando aqui, só tem mais 5 minutos. Então, eu queria agradecer, Flá, por essa nossa conversa, esclarecer aí um pouco para o pessoal o que que são as universidades na Holanda, como que é o processo, né, de se inscrever lá, por que que há necessidade do Foundation Year, e aí os cursos e as universidades que a Study Group tem para oferecer para os nossos alunos. É óbvio que a gente sabe que agora não dá para viajar, mas é justamente a ideia de plantar essa sementinha, né, da Holanda, da tulipa da Holanda, para que ela cresça aí na cabeça de vocês. Então, e aí, quando a situação se normalizar, não hesitem em entrar em contato com a gente trabalha com a Flá há anos, e a gente está aí, queria de novo agradecer aí pela oportunidade de informações. Não, eu que agradeço o convite, agradeço também todo mundo que conseguiu. E é justamente isso, a gente está num período ainda que está acontecendo, mas não é uma coisa para sempre. Então, a gente está com esperança que nos vão começar a normalizar a questão de etc. Sim. E não colocar uma pausa, mas que daqui a pouco, nesse momento, a gente aproveitar justamente para analisar as opções, os programas. Botar lápis, fazer a conta. Quando Acho que voltar muita tudo gente vai só, ver que a Holanda é um destino muito interessante. não. Então é isso, pessoal. Vou me despedir aqui. Obrigado, Flá. Obrigada, só queria finalizar. No Ah, momento, a nem foi prejudicada, né, como a Itália e a Espanha. As aulas vão ser pessoalmente. Então, obviamente, a gente está vendo a interessante. cidade, mas no momento as aulas de setembro vão acontecer. Inicialmente. Se Deus quiser, pessoal, se Deus quiser, vai continuar assim, que a gente está analisando, né, como proceder, mas por enquanto está face to face. Caso você já tenha interesse agora. Maravilha. Valeu, Flá. Depois a gente Obrigada. vai encontrar depois da quarentena, né? Pessoalmente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.